dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui na casa do Senhor para glorificar ao Senhor, para cultuá-lo. E nós estamos aqui meio que de surpresa. O pastor precisou cuidar da dona Beth agora cedo, numa coisa bem corrida, quando eles estavam já prontos para vir à igreja. Na cirurgia, abriu-se um pedacinho pequeno lá do corte, e ele precisou ir ao hospital para cuidar da dona Beth. Graças ao bom Deus. Parece ser simples, né? Mas nós devemos estar em oração, buscando ao Senhor o seu cuidado e a sua direção. Certo? Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, para que o Senhor mesmo nos abençoe, para que nós mesmos aqui na sua presença estejamos cultuando a Ele, na beleza da sua santidade. Amém? Vamos orar. Bondoso e querido Deus, na tua presença, Senhor, nós estamos aqui reunidos para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor. Porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor nos criou. O Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor é onipotente. O Senhor conhece todas as coisas. Antes mesmo que viéssemos a este mundo, o Senhor já conhecia, Senhor, todos os nossos dias. Mesmo, Senhor, antes de eu abrir a minha boca nessa manhã, o Senhor conhecia as palavras. E por isso, Senhor, nós te louvamos. Por isso, Senhor, nós te buscamos neste momento para lhe cultuar, Senhor, para exaltar e glorificar o teu santo e bendito nome. E, ó Deus querido, nós clamamos agora a tua graça, a tua misericórdia sobre os cuidados, Senhor, da dona Beth, para que o Senhor mesmo, naquele momento ali, o Senhor possa estar direcionando todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar até o teu trono de graça. E nós fazemos isso, Senhor, pelos méritos de Jesus, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor. Vamos cantar louvores ao Senhor? Convido os irmãos a se colocarem em pé para a gente começar esse momento. E Isaías 53 fala sobre o sacrifício de Jesus. Vou ler 2 versículos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Essa música fala sobre que todo o sofrimento de Jesus não foi em vão, porque nós estamos aqui e nós nos entregamos a ele. Jesus, eu sei o que fez por mim, teu sangue inocente deu por mim, sofreu por mim, morreu por mim, não eu
Jesus, eu sei o que fez por mim. Seu sangue inocente deu por mim, sofreu por mim, morreu por mim. Não, eu nunca vou me esquecer. Não foi em vão, Jesus o que fez. Hoje sou teu, usa-me. Devo a ti o meu existir, meu Salvador, eis-me aqui. Não foi em vão, Jesus o que fez. Hoje sou teu, usa-me. Devo a ti o meu existir, meu Salvador, eis-me aqui. E a próxima canção que a gente vai cantar é Colossenses, baseado no texto de Colossenses, que é aquela poesia que Paulo fala, dizendo que Jesus é o primogênito sobre todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível, e que a gente possa se lembrar disso, que ele é soberano sobre todas as coisas, o primogênito sobre toda a criação. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Deus. Lembrem da canção. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter.
Que a gente possa estar adorando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Também declarando que Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a nossa adoração e que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente possa contemplar Ele e adorá-lo como Ele merece ser adorado. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Maravilhoso é por contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Santo
Deus, muito obrigada porque a gente pode contemplar a sua majestade, reconhecer que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e podemos, ó Pai, viver a nossa vida diante da sua face, te contemplando, te adorando, te dando toda a glória, todo o louvor, toda a força, todo o poder, toda a majestade que o Senhor é totalmente digno de receber. Que os nossos corações se inclinem em submissão ao Senhor, à sua autoridade, à sua glória, ó Pai, no nome de Jesus. Que a gente possa, Senhor Deus, se prostrar perante o Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e mente. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Eu vou fazer a leitura desse texto, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra em nossos corações. Nessa manhã nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do nosso irmão, seminarista Nicolas. Ele está conosco já há alguns dias, vai estar conosco até o final do mês. E o Senhor vai usá-lo como instrumento nas suas mãos para falar o nosso coração. Que ele seja um instrumento realmente do Senhor, e que aquilo que nós ouvimos do Senhor nesta manhã, nós possamos seguir a orientação de Tiago, e sermos praticantes. Não somente ouvir, mas que nós possamos colocar em prática. Chega. E vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença. E como é bom estar na Tua presença, Senhor. Aqui, na Tua presença, nós, ó Deus, sentimos o Teu poder, sentimos, ó Deus, que o Senhor está nos direcionando e queremos te cultuar, ó Deus, em todo o tempo. E, ó Deus, que o Senhor, neste momento, use o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos para falar o nosso coração. Que o Senhor mesmo fale através dele. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu cheguei no sábado passado aqui em São José, e eu tenho sido muito bem tratado, tenho sido muito acolhido aqui de forma muito amorosa. E mesmo aqui, né, tão distante da minha casa, eu me sinto entre amigos, entre irmãos, uma alegria muito grande. A minha igreja também, a Igreja Betel, a igreja que eu sou origem, tem uma liturgia também muito tradicional, eu me sinto quase em casa aqui. É muito bom estar aqui com os irmãos, mesmo distante, né, vendo que a gente professa a mesma fé, a gente tem hábitos parecidos e a gente pode servir a Deus juntos, né, na mesma denominação. E me sinto honrado de estar aqui com os irmãos na Igreja Cristã Evangélica Central. Hoje a gente vai estudar o texto lá de Gênesis 4, a partir do versículo 8. Ainda pensando nessa questão do tema da igreja, né, de comunhão, nós nos assentaremos em torno desse texto no primeiro livro da Bíblia. E a gente vai ler só 3 versículos, mas a gente vai caminhar um pouco pelo capítulo inteiro. E mesmo assentados, mas em atitude de reverência à santa palavra de Deus, vamos ler o texto lá de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 6 até o 8. Enquanto os irmãos abrem, podem ficar tranquilos aí, abrir, apesar de Gênesis ser um livro fácil de achar, né? Então, Euclides Bueno Miragaia, né? Os irmãos devem conhecer bem essa história. Ele era natural aqui de São José dos Campos. Ele foi morto no dia 23 de maio de 1932, lá na frente do Partido Popular Paulista, durante uma manifestação. Ele e mais outros 3 jovens mortos durante essa manifestação deram origem, né, foi o estopim da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um assassinato que chocou a sociedade paulista. Outro assassinato também que chocou e causou grande reboliço no mundo foi o do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa, que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Assassinatos, eles são normalmente histórias bem chocantes. Eles ficam na memória por anos e são crimes que fazem a gente ter algumas crises, pensar em algumas coisas. E especialmente pensar como que o ser humano foi capaz de fazer esse tipo de atitude. Como é que o mundo pode estar tão perdido a ponto de alguém ter coragem de matar outra pessoa? Como que alguém pode ter coragem de fazer uma barbaridade e matar um semelhante? E a história que a gente vai se assentar em torno hoje é a história do primeiro assassinato, que talvez já tenha começado com um dos mais terríveis, o fratricídio, o assassinato entre irmãos. A história de Caim matando o seu irmão Abel. Um assassinato que chocou muito mais do que assassinatos que dão origem a guerras civis ou a conflitos mundiais. E assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 6, do capítulo 4 de Gênesis, contando a história do primeiro assassinato que a humanidade conheceu. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a dominá-lo. Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Até aqui a palavra do Senhor. Quando Caim nasceu, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 4 ainda, deve ter sido aquela festa na casa de Adão e Eva. Nós não sabemos exatamente se esse foi o primeiro filho de Eva, né? Se teve algum relato anterior à queda, o que aconteceu aí nesse período. Mas certamente Caim foi o primeiro filho depois do que aconteceu no capítulo 3. O filho desse casal aí depois do que aconteceu. É muito provável que a palavra que Deus tinha dito à serpente, ainda no capítulo 3, versículo 15, que ele poria inimizade entre o descendente da mulher e esse descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, ainda ecoava na mente de Eva quando ela sentiu os primeiros sinais da gestação do seu filho. E essa esperança, né, de que ia ter um descendente, um filho da Eva que ia esmagar a cabeça da serpente, estava no coração dela quando ela ficou grávida.
E certamente ela começou a se perguntar, será que esse filho agora que eu estou tendo, que eu estou grávida, vai ser o filho que vai destruir o Satanás? Será que esse menino aqui que vai acabar com o problema do mundo? Certamente Eva acreditou nisso. E pelo que ele coloca aqui, né, o jeito que ela fala do nascimento de Caim, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, demonstra toda essa esperança nesse filho que ia nascer. Esse termo, esse nome, né, Caim, significa adquirido, e ela fala logo, olha, eu adquiri um varão. Ela não fala, olha, eu estou grávida de um menino, eu estou grávida de um bebê. Não, é um homem, eu adquiri já um varão. Para Eva, Caim já era um homem e que ele tinha essa esperança de resolver esses problemas que aconteceu no capítulo 3. E Caim ele se torna um lavrador, um cara do agronegócio, um agricultor. Ele devia ser, naquela época, o maior produtor de terras, o dono da maior fazenda do mundo. Cheio de expectativas no nascimento de Caim. Só que o que acontece? Né? Além disso, né, havia toda essa esperança. Deus continuou abençoando o primeiro casal, mesmo depois de tudo que aconteceu no capítulo 3, da queda do homem. Mesmo da terra se tornar maldita por causa dos dois, a bênção do Senhor ainda estava presente naquele casal. E havia grande esperança que a Eva chama o Senhor com o nome de Senhor mesmo, o nome da aliança. Deus não abandonou aquele povo e estava dando filhos àquela família. Mas o que acontece no texto que a gente viu aí, Deus não se agrada da oferta de Caim. E justo Caim, o texto não fala exatamente o que aconteceu, por que ele não foi agradado, não achou favor de Deus nessa oferta, mas se agrada de Abel, o caçulinha da família. O nome dele significa sopro, aquela palavra que aparece em Eclesiastes para vaidade. Assim como a vida dele, né, foi um sopro mesmo, que a gente só tem essa parte aqui da biografia dele, mas Deus se agradou da oferta de Abel, o caçula da família. O autor também enfatiza a relação de Caim e Abel. Eles eram irmãos. Nos próximos 10 versículos aí do capítulo 4, aparecem 4 vezes esse grau de parentesco dele. Moisés quer enfatizar essa relação próxima e unida dos dois filhos. Eles eram irmãos. Aparece tanto como o seu irmão, o teu irmão, parece demonstrar que, de fato, havia um vínculo entre os dois. Mas esse menininho aí, esse Abel, agradou a Deus, e Caim, a esperança da família, o pessoal achava que ia ser o cara que ia matar a cobra, ia esmagar a cabeça da serpente, ia resolver os problemas, ia ser o matador de cobra, de animal selvagem. Agora ele está emburrado. Ele está com a cara fechada. Ele está sem vontade de cantar belas canções. Está triste e o semblante descaído no versículo 6. E de algum jeito, Deus vai tentar resolver isso, né? Vai conversar com ele, mas com essa cara emburrada lá de Caim, de toda essa situação. E o texto que a gente leu diz assim, olha, por que você anda irado? Por que o teu semblante está descaído? Lá em 1 Samuel, diz que Deus olha o coração, né? Essa é uma verdade que às vezes traz muito consolo para a gente. Deus conhece o que passa no interior da nossa alma. Ele não olha só o que acontece externamente, os eventos físicos que cercam o nosso mundo, mas Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Nada está oculto diante do Senhor. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Mesmo quando a gente finge ser o que não é, no momento de angústia, Ele sabe, Ele consegue olhar para a nossa mente, para o nosso coração e saber o que está exatamente se passando dentro de nós. Nós não cremos num Deus que vive longe lá do céu, que só tinha criado o mundo e deixado Caim e Abel e Eva e toda a criação distante, e deu corda ao universo e largou eles à própria sorte. Mas Deus intervém na natureza e está cuidando e se preocupado com os sentimentos daquela primeira família. E apesar disso servir de consolo para todos nós, mas também era um motivo de grande temor. Deus conhecia o coração irado de Caim. Ele viu para aquele homem com semblante descaído e viu alguém irado, alguém amargurado. Ele viu o pecado de Caim em toda aquela situação. Deus sabe os nossos pensamentos mais secretos.
A nossa cabeça não é uma área isolada da nossa vida, que a gente pode só se preocupar com atitudes externas e deixar o nosso coração, a nossa mente longe do cuidado e da santificação do Senhor. No Sermão do Monte, Jesus lembra o povo disso. Ele fala lá em Mateus 5, do versículo 21 ao 24, olha, vocês ouviram o que foi dito. Não matarás, e quem matar vai ser sujeito a julgamento. Mas eu, porém, vos digo, se vocês se irarem contra o irmão, já está sujeito a julgamento. Meus irmãos, a gente não pode se enganar achando que os nossos ataques de raiva, os nossos xingamentos mentais estão ocultos diante do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele vê a gente com raiva. E ele tem uma palavra para isso. Ele vai nos julgar também. Assim como ele olhou para Caim e viu aquele semblante descaído e começou a fazer perguntas, ele também faz isso. John Wick, né, um filme que está fazendo sucesso ultimamente, ele, principalmente por causa das lutas, né, em plano contínuo, ele tem uma história muito curiosa. Ele era um assassino de aluguel que decide voltar ativa depois que uns assaltantes entram na casa dele e matam o cachorro da falecida esposa dele. E a história do filme, né, é porque ele vai vingar todo mundo que estava envolvido nessa morte do cachorro, depois entre outras coisas. Mas ele fizeram uma conta que depois, para ele vingar esse cachorro que a esposa dele deu de presente, ele mata 439 pessoas durante os 4 filmes da franquia. De algum jeito, o filme e o roteiro, ele leva a gente a pensar que a maioria dessas mortes, teve gente que mereceu morrer mesmo, né? Mas e na nossa própria vida? Será que se a nossa vida fosse um filme, quantas pessoas a gente mataria por muito menos? Quantas pessoas a gente teria coragem de fazer mal por muito menos? Pensa aí na última vez que você teve muita raiva de alguém. Qual foi o momento de mais raiva da vida? Se não tivesse polícia, igual não tinha na época de Caim, que a gente pudesse sair impune de todos dos assassinatos que a gente comete em nossa mente, o que a gente faria? Talvez a gente teria uma lista mais extensa de assassinatos e homicídios do que o John Wick nos filmes da franquia. E Caim não tinha polícia para prender ele. Ele ignorava as consequências da morte e dos acessos de raiva dele. Ele não existia ainda assassinato, não existia a PM para poder dar bacu nele. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente, na nossa mente, no filme da nossa imaginação, a gente deseja o fim da existência de várias pessoas. Mas para isso, para Deus, a gente já cometeu assassinato. Para Deus a gente vai ser julgado. E a gente mata no nosso coração também. A gente mata por muito menos. Imagina aí, será que a gente ainda teria chefe e colega de trabalho se a gente pudesse matar as pessoas sem colher as consequências? Imagina aquele pessoal do telemarketing que liga nos horários mais inconvenientes. Será que se a gente tivesse como dar um fim à existência dessas pessoas, será que elas ainda existiriam? Quando a gente liga para resolver algum problema na sua operadora de telefone e você fica esperando várias horas, será que a gente não mataria também se tivesse oportunidade? Mas para Deus, a gente já cometeu assassinato. A gente precisa cuidar do nosso pensamento. E tem uma questão parecida aqui que Deus vai tratar. E lá em Jonas, Deus lida com um servo de Deus irado. O profeta está muito contrariado porque ele foi pregar na cidade e a cidade toda se converteu e não ia mais ser consumida por Deus, né? Aquela cidade toda problemática, cheia de gente má, cheia de um povo que tinha conquistado um monte de outras nações, tinha torturado outros povos, povo racista, homofóbico, cheio de gente imperialista, não foi destruída por Deus porque se arrependeu. Aquela cidade idólatra, que desrespeitava o povo de Deus, agora ia sobreviver e o Senhor não ia mais destruir todo mundo. No sistema de crença de Jonas, aquele povo tão pecador, eles mereciam morrer. Não tinha por que eles continuarem vivos. Eles tinham uma dívida histórica com todo mundo por causa do passado e do histórico de agressão que eles cometeram às outras nações. E não adiantava para Jonas, só pedir desculpa. Tinha que pagar. Não era possível que só o arrependimento ia livrar esse pessoal da
da morte. Eles tinham que pagar pelo que eles fizeram, por todo o mal que eles fizeram aos outros. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. Mas aí Deus pergunta, é razoável essa tua ira? Jonas, faz sentido isso que você está sentindo por causa dessa cidade aí? Imagina, meus irmãos, Deus perguntando isso para a gente. Às vezes até a gente respondendo essa pergunta. Faz sentido aí ficar com raiva por causa disso? Faz sentido a gente ter desejado a morte do motorista porque ele deu uma fechada na gente? Alguns dias depois, a gente percebe que a gente foi meio desproporcional em alguns dos nossos pensamentos, né? Não faz mais sentido. Mas, por incrível que pareça, de forma justa, a gente vai ter que prestar conta por todas as vezes que a gente planejou o assassinato de alguém em nossos corações. No dia do juízo, a gente vai responder por tudo isso. Deus vai fazer essa pergunta para a gente. É razoável isso? Faz sentido isso que você está sentindo? Por que você está com essa cara fechada? Por que você ficou com essa cara fechada esse tempo inteiro? Fazia sentido aquela vontade toda de matar todo mundo? E a gente vai ter que responder isso diante de Deus daqui a um tempo, no nosso juízo. E Deus pergunta isso para Caim, mas a resposta não é registrada. É provável que ele tenha tido aquele silêncio desaforado, né? Quando a gente às vezes faz a pergunta para uma criança, né? E ela fica com a cara fechada, ele só faz o bico e tal. É provável que Caim tenha feito algo parecido ou simplesmente o autor bíblico não fez questão de registrar isso. Mas é importante a gente se lembrar que a queda ela afetou os nossos sentimentos. E a gente precisa dominar o pecado, porque ele está à porta da nossa mente. Esse silêncio embaraçoso aqui que Caim faz, ele continua com as respostas que Deus, com outras respostas que Deus dá, né, com outras perguntas. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E Deus aqui ele vai ser muito sincero com Caim, né? Olha, se você tivesse certo, eu te daria razão para você ficar com raiva. Se você procederes bem, se tivesse procedido bem, você seria aceito. Só que o que você está fazendo aí não faz sentido. Você ainda está com raiva e você está pensando em pecar de novo. Você já tinha pecado antes, agora você vai pecar de novo para tentar fazer justiça. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. Então Caim agora ia pecar duas vezes. Além de ter errado no início, de ter ficado com raiva sem motivo, agora ele vai pecar de novo. E essa conversa aqui de Deus com Caim é um pouco distinta da conversa que ele teve com Eva no capítulo 3. Toda essa história, né? No capítulo 3 de Gênesis, é o Satanás, a serpente, que está conversando com a mulher e convencendo ela a pecar. Aqui é Deus convencendo Caim a se cuidar da sua raiva e dominar os pensamentos. E é interessante que nos dois casos, o homem peca. Tanto o diabo, colocando coisa na cabeça de Eva, quanto Caim, Deus fazendo perguntas para ele largar de ser raivoso. O homem peca nas duas ocasiões. E essa é a primeira vez que aparece essa palavra pecado aqui em toda a Escritura, né? Que dá um sentido de você errar o alvo para um alvo que você nem sabe se está mirando ou não. E a primeira vez que aparece essa palavra pecado aqui, que é muito importante no conceito cristão, está relacionado a dominar os sentimentos, a dominar o que passa dentro do nosso coração. A coisa que é relacionada à nossa cara fechada. Eu trabalhei com um jovem, ele tinha matado uma pessoa durante a adolescência dele. Na época ele ainda era menor de idade. Ele já era um jovem em conflito com a lei por várias delinquências que ele tinha cometido ao longo da sua adolescência. Mais uma vez ele foi roubar um carro no parque da cidade e o senhor, né, dono do carro, reagiu e ele foi morto com um tiro. Esse rapaz ele cumpriu várias medidas socioeducativas e lá pelos 20 e poucos anos dele já estava solto e trabalhando com a ficha limpa. Mas a gente olhava para ele e não tinha... Ninguém dava nada, ninguém achava que ele tinha condição de matar alguém. Mas ele não controlou os desejos dele. Ele desejou ter um carro, não conseguiu
deu uma resposta desproporcional à reação do dono do carro e toda essa falta de domínio próprio dele resultou na morte de uma pessoa. Os nossos sentimentos, eles caíram. O pecado, ele corrompeu os nossos pensamentos e reações em relação às questões da vida. Os nossos desejos não estão mais do nosso lado. Seguir o nosso coração não vai nos fazer feliz. A nossa carne milita contra a gente. A gente não pode se enganar achando que o que a gente pensa, os nossos sentimentos, eles estão querendo elevar o nosso potencial e fazer da gente pessoas melhores. A gente não pode viver simplesmente reagindo a estímulos externos e agindo como animais irracionais. Isso não é certo. Viver seguindo nossos próprios desejos não é ser livre de verdade. O ser humano virtuoso, o ser humano livre de verdade, é aquele que consegue controlar suas emoções e os seus sentimentos. E é o que o próprio texto diz aqui, olha, domine, Deus falando, domine o seu pecado, domine os seus sentimentos aí. A liberdade que o mundo prega hoje, especialmente na área sexual, é de que o ser humano ele é reduzido simplesmente à liberdade. Ele pode agir como um animal irracional e fazer simplesmente o que quer para ser feliz e agir simplesmente em categorias emocionais e instintivas e não precisa dominar nada. Mas o ser humano virtuoso, alguém livre, ele precisa pensar de forma moral, agindo tendo julgamentos morais e agindo de acordo com virtudes, não simplesmente reagindo a estímulos e fazendo o que quer. E Deus espera isso da gente. O pecado está associado a isso, a gente controlar os nossos desejos e vontades. Porque a queda do homem, ela afetou os nossos sentimentos. E a gente precisa dominar o pecado, porque ele bate à porta da nossa mente. E o texto continua, né, pensando nisso aí, Deus falando com ele, e às vezes ouvir Deus pode ser doloroso, embora ele tenha muitas vezes palavras de consolo e conforto. Embora ele nos dê, a Bíblia nos dê sempre esperança, mas nesse caso aqui, a palavra de Deus ela confrontou os sentimentos de Caim. Ela contraria muitas das vezes as nossas vontades. Deus chama Caim para conversar e ele não dá razão para Caim. Ele está com a cara fechada, mas Deus não é vencido pela cara feia e pelo bico que Caim estava fazendo naquele momento. Cara feia para mim é fome, né? Tá chorando por quê? Se você continuar chorando, eu vou te dar motivo para chorar daqui a pouco. Essas palavras meio sinceras que pais amorosos dão, são palavras que às vezes Deus fala também, né? De outras formas. Mas Deus não entrou na briga de Caim. Deus, quando Caim foi conversar com Deus, ele não achou mais um aliado para a revolta que ele tinha contra o mundo e para os sentimentos dele que estavam feridos. E às vezes Deus não vai nos dar razão nas nossas brigas, não. Às vezes Deus não vai tomar o nosso partido. Às vezes a gente vai brigar com alguém e a gente vai estar errado mesmo. A gente vai ter cometido pecado. E às vezes a gente tem essa expectativa de que a igreja ou aqui esse ambiente vai ser um ambiente que sempre vai fortalecer e confirmar as nossas próprias crenças, confirmar os nossos sentimentos, a nossa briga contra o irmão. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Nem sempre a igreja vai ser esse lugar que você vai vir para ouvir o que você já tinha pensado em casa antes e queria confirmar com alguém falando em outras palavras. Às vezes ela vai te ofender. Às vezes vai falar que o seu sentimento está errado, que você teve uma reação desproporcional a um fato. Às vezes a Bíblia vai fazer isso. Às vezes a Bíblia vai pegar e vai confrontar aquilo que você está pensando. E tem gente que Caim aqui estava em pecado. A expectativa, ele ia para a igreja, ele não tinha que ir para a igreja e esperar que mais amigos para poder contra o irmão dele ou contra Deus. Ele foi para ouvir Deus e ser confrontado contra o pecado dele. E ele precisava se sentir mal, precisava ficar triste, precisava chorar os seus pecados. E às vezes falta isso na nossa relação com Deus. E Caim também fez algo totalmente diferente do que Jesus fez. Quando Jesus foi tentado lá no Getsêmani, ele diz, seja feita a tua vontade. Aqui Caim fala, seja feita a minha vontade. Toda essa conversa aqui demonstra que mesmo com Deus confrontando ele com seus sentimentos, Caim quis fazer a sua própria vontade e matar o seu irmão. Ele não estava nem um pouco preocupado em agradar a Deus, nem um pouco preocupado em se controlar.
Tem uma frase muito forte, né, que diz que o inferno que irá consumir o pecador, ele já está ardendo no seu coração. Quem ouve a voz de Deus e foge, já está com o inferno ardendo no seu próprio coração. Quem não escuta a repreensão de Deus e decide fazer a própria vontade, já está com o inferno ardendo no próprio coração. É isso que Romanos 1 diz, que Deus vai entregar às pessoas as suas próprias paixões. Quem quer viver na sua própria vontade, Deus vai fazer isso mesmo, vai deixar a pessoa viver do jeito que está e viva a sua vontade. Esse é o inferno. A pessoa vivendo, querendo fazer a sua própria vontade, longe da misericórdia de Deus. Por isso que a gente precisa considerar que a queda do homem ela afetou os nossos sentimentos. E nós precisamos dominar o nosso pecado que jaz à porta da nossa mente. E caso a gente não se controle, todos nós temos potencial de se tornar assassinos. Todos nós podemos tornar pessoas más, assim como Caim. No versículo 8, ele tem um relato desse primeiro assassinato. Caim ele chega em Abel e chama ele para ir ao campo. Existe algum debate se esse homicídio foi premeditado ou não. Mas dá a entender aqui, né, o texto dá a entender que foi sim. Né? Esse vamos ao campo já pronunciava como um presságio para um israelense. Um campo, um lugar sem testemunhas. E que a palavra também usada aqui para matar, ela também é a palavra hebraica relacionada a homicídio. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, a gente já tem aqui o vencedor que conseguiu cumprir aí um dos crimes mais bárbaros, um homicídio duplamente qualificado, usando motivo fútil e mediante dissimulação. Caim, de forma brutal, assassina seu irmão. E é interessante isso, meus irmãos, porque Caim não precisou crescer num ambiente conturbado, viver num ambiente conturbado para poder cometer esse crime. Caim ele não matou Abel por causa dos videogames. Ele não aprendeu a matar em jogo de computador. Ele não aprendeu a matar em filme. Ele não era um filho da droga de uma mãe solo que não teve outra escolha e acabou entrando no mundo do crime. Essa história aqui, ela acaba com várias narrativas que tentam colocar o problema do homem algo externo à sua própria pessoa. Não foi um discurso de poder, o problema da propriedade privada, alienação dos bens de produto e consumo que fez Caim entrar para o mundo do crime. Não foi o histórico de justiça, de histórico familiar, poluição, desemprego, violência urbana, promiscuidade que fez Caim cometer esse pecado. Ele fez isso porque ele era mau. O coração do homem é mau. Tem gente que acha que é isso, que o problema do mundo é falta de educação. Se a gente der todo mundo as mãos e cantar umas musiquinhas, vai resolver os problemas. Se a gente ensinar direitinho o pessoal, construir mais escola, vai acabar com os problemas do mundo. Esse não é o problema do mundo. O problema do mundo é o pecado. E Caim, ele usa tudo isso. Ele usa todas essas coisas que algumas pessoas consideram que é a solução para os nossos problemas. Ele olha para aquela situação, ele conhecendo o mundo lá ao redor dele, ele entende que o campo, um lugar menos denso demograficamente, não vai ter testemunhas, então ele usa o conhecimento geográfico da região dele para poder premeditar um crime. Ele sabe quanto tempo demora, qual a distância para poder uma onda de som dissipar, caso o irmão dele reaja e grite, para ele conseguir matar alguém sem testemunhas. Ele usou conhecimento científico, ele usou a relação boa que ele tinha com o irmão. Caminhar no campo é algo que os irmãos fazem, dar uma volta na roça é algo super comum. Ele usou essa relação fraterna que ele tinha com o irmão dele, essa boa relação, para matar. Não é simplesmente o conhecimento científico ou a relação boa, a fraternidade, os sentimentos bons que vão resolver os nossos problemas. Quem acha que existe gente boa que vai para o céu, que todo mundo é bom, que tem gente boa e que só falta ser crente, e que, na verdade, tem como ir para o céu só sendo bom, quem acha isso tem sérios problemas espirituais. Quem pensa que alguém vai para o céu porque é bom, tem um sério problema de autoconhecimento. A gente não é bom. O pecado jaz a nossa mente. Os nossos sentimentos caíram. Se não for o Senhor, todos nós vamos perecer.
E o texto ele continua, né? O resto do capítulo, ele mostra o quão longe, o quão depravado e quão ruim a situação ficou. Passando rapidamente e para a gente concluir, depois que Caim faz isso, Deus fica sabendo, né? Deus vai perguntar para ele novamente, e ele fica de respostinha para Deus. Ele fala, olha, Deus vai perguntar, cadê seu irmão? Ele fala, eu sou pastor do meu irmão, né? Eu sou tutor do meu irmão, porque Abel era pastor, né? Ele usa essa palavra aqui, olha, eu sou pastor de pastores, para ficar sabendo onde é que está meu irmão. Imagina, se eu falasse isso para minha mãe, ela já, né, metia, não sei se pode falar isso aqui, mas ela metia a mão na minha boca e falava, não pode responder os mais velhos. E Caim foi muito mais atrevido que isso, né? Muito mais atrevido que Eva, que colocou a culpa na serpente. Caim foi irônico com Deus e mandou uma respostinha para ele, resposta mal criada. E Deus coloca, né, um sinal para ninguém vingar a morte dele. Ele não se arrepende, reclama que está sofrendo demais. Aí Deus coloca isso, né, fala que o castigo dele é muito grande, eu não posso suportar. Aí coloca esse sinal aí. E o versículo 16 fala que ele retirou-se da presença do Senhor. Ele foi para outro lugar. Então, a história de Caim termina com essa ideia. Ele retirou-se da presença do Senhor. Mas aí o texto continua, essas genealogias que normalmente a gente passa rápido. Lá no versículo de Lameque 23, fala de alguém que foi pior ainda que Caim. Ele faz um versinho, ele faz uma poesia, e com piadinha em relação esse sinal que Deus colocou para ninguém vingar a morte de Abel. 7 vezes, no 24, 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém de Lameque, 70 vezes 7. Né? Então, ele fala, alguém tinha pisado no meu pé e eu matei. Totalmente proporcional também. E agora ele está de respostinha que ninguém vai vingar ele por causa do que ele fez. Esse texto aqui, né, 7 gerações depois, é um texto, um número importante na Bíblia que mostra a ideia de completude. A ideia desse texto aqui é mostrar que depois de 7 gerações, ou de algum tempo depois, né, todo o gênero humano se corrompeu. Bastou apenas 7 gerações para um total afastamento da humanidade em relação a Deus. Se a gente der tempo e espaço para o homem, ele inevitavelmente vai se perder. Não vai ser as próximas gerações que vão melhorar e vão aprender a viver no mundo melhor. Inevitavelmente eles vão se perder. Esse texto aqui mostra para a gente que os nossos sentimentos caíram. Mas, meus irmãos, houve um assassinato dos mais chocantes da humanidade que a humanidade foi capaz de cometer e nos trouxe vida. Há 2000 anos atrás, a morte de um homem na cruz pôde trazer paz ao mundo. Onde Caim falhou, o nosso Salvador, ele venceu. O cordeiro foi morto nas mãos dos seus próprios irmãos. E ele nos capacita a dominar os nossos pecados, e ele sim venceu a morte e o pecado. Embora o mundo tenha se entregue às condições mais terríveis, Jesus é capaz de trazer arrependimento ao mais escarnecedor, ao mais respondão, ao mais odioso de todos os homens. E por mais coisas terríveis que a humanidade possa ter feito, Jesus ele perdoa os nossos pecados. Nós podemos agora lutar contra os nossos pensamentos, contra os nossos pecados. Podemos dominar a nossa mente, nossas emoções. Podemos viver agora de modo digno, da forma que Deus espera. Não mais como o Caim, matando os nossos irmãos, mas de forma santificada. Jesus morreu para que pudéssemos viver em harmonia com nossos semelhantes. Mesmo entre estranhos, nós agora podemos fazer parte de uma única família da fé. E agora nós podemos adorar a Deus graças à morte de Cristo. Nós temos agora vida plena e paz com nossos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, nós te bendizemos mais essa oportunidade. Louvado seja o Senhor pela graça que temos em Cristo. Que apesar de mesmo sendo pecadores, assassinos de coração, o Senhor nos comprou com alto preço, nos lava de todo pecado e nos capacita, Deus, a viver da forma que o Senhor espera. O Senhor tem misericórdia de nós, que muitas vezes cometemos assassinato em nossos corações, que a gente possa viver de modo digno. Que Jesus, Deus, possa ser o nosso exemplo através da sua morte na cruz e que Ele possa nos lavar de todo pecado, de todo pensamento maligno
que a gente possa viver da forma que o Senhor espera aqui. Continua nos abençoando no restante desse dia, no restante das programações da igreja, e nos conduza também a lutar contra os nossos pecados durante essa semana. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda temos louvor? Não? Nós não conversamos no início. Muito boa palavra. Um dos textos que eu mais gosto e que me chama a atenção é o texto de Provérbios, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E todo o ensino bíblico trata justamente desta questão aí do nosso coração. Como que está o seu coração? Tem sido renovado dia a dia pela palavra do Senhor? Você tem meditado na palavra do Senhor e isso tem renovado os seus pensamentos, tem trazido vida, tem trazido paz, tem trazido perdão. O Evangelho de Jesus tem transformado o seu caráter, o seu modo de ver, o seu semelhante. Vamos cuidar do nosso coração. O Senhor poderia ter recebido a oferta de Caim, mas não pôde por causa do seu coração. E é no nosso coração que precisa, no nosso coração que parte todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione. Como eu disse no início do culto, nem todos estavam aqui. O pastor Waldenberg, né, ele precisou hoje de manhã, de forma rápida, ir ao hospital para cuidar da sua esposa. No corte da cirurgia, abriu um pedacinho lá, estava saindo um líquido, que ele acredita que não seja coisa séria, mas para evitar infecção, para evitar qualquer problema, é bom cuidar. Pastor, vai lá, vai cuidar da dona Beth. Né? E mesmo assim, nós estamos aqui, estamos cultuando ao Senhor. Mesmo assim, nós devemos buscar ao Senhor para que Ele nos abençoe a dona Beth, e nós vamos fazer isso. Nós estamos na dependência do Senhor e nós estamos pelo cuidado do Senhor. Então, por isso que nós devemos estar sempre na casa do Senhor para buscá-lo de todo o nosso coração. E com o nosso coração na presença dEle, em obediência a Ele, nós vamos alcançar a graça dEle. Amém? Vamos orar novamente e vamos estar encerrando esse momento. Logo após, participe, junto com a direção da escola dominical, de um momento de oração, para que o Senhor nos abençoe. Bondoso Deus, na Tua presença, nós estamos aqui. Gratos a Deus, porque tivemos o desejo de estar aqui. Se estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor moveu nosso coração. Moveu, Senhor, a nossa disposição para estar na Tua presença. E nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, por Sua bondade para conosco. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Teu Santo Espírito falou no nosso coração. Porque o Teu Santo Espírito falou de Jesus. Porque o Teu Santo Espírito mostrou a nós o nosso pecado. Mas, ó Deus, nós queremos ser tratados pelo Senhor. Nós queremos ser restaurados pelo Senhor. Nós queremos viver na Tua presença, Senhor. Por isso, nos ajude, que o Senhor mesmo nos ilumine, que o Senhor mesmo aumente a nossa fé, que o Senhor mesmo nos direcione sempre para estar olhando para o Senhor e para o Seu amor. Abençoa-nos, Senhor,
no restante desse dia. Abençoa o momento da escola dominical, que nós vamos ter logo em seguida. E o Senhor mesmo continue falando no nosso coração. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.